Como fazer uma carta de Pokémon? Criando uma carta online. Procure por um site de produção de cartas de Pokémon. Use as palavras-chave Pokémon Card Maker e você deverá encontrar vários geradores online. Dois sites populares são o mypokecard.com ou o pokecard.net. Encontre uma imagem para sua carta de Pokémon. Caso queira ser realista, procure por uma imagem animada com as mesmas características dos Pokémon reais, como bordas retas e cores fortes. Se quiser uma carta engraçada ou algo único, pode usar uma foto sua ou um animal assustador. Depois de escolher a imagem, faça o upload dela para o site. Escolha uma imagem que combine com o tipo de Pokémon que você está criando. Por exemplo, você pode escolher um tipo aquático ou de fogo. Nesse caso, a imagem escolhida deve combinar com o tipo. Portanto, se tiver a foto de um animal soltando água pela boca, não escolha o tipo fogo. Escolha um estágio evolutivo. Ele é como se fosse a idade do Pokémon. Um Pokémon básico é um filhote. Stage 1 é um adolescente. E Stage 2 é um adulto. Escolha o nome do seu Pokémon. Se a seleção for difícil, pense no que o seu Pokémon representa. Ele é engraçado? Poderoso? Assustador? Você pode nomeá-lo de acordo com o ataque dele, como Cospe Fogo ou Relâmpago. Preencha as características especiais. Cada Pokémon tem um conjunto de características, e o gerador de cartas fornecerá a você opções do que colocar. São elas que formam seu Pokémon, e devem ser divertidas. Pense nos tipos de ataques e nas fraquezas que sua carta deve ter. Coloque os ataques, a declaração do autor e as fraquezas do Pokémon, criando as características funcionais. Coloque o nome do Pokémon no topo. É importante criar um nome que represente bem seu Pokémon. Use a fonte oficial que pode ser encontrada com uma pesquisa rápida na internet. Coloque o número do HP do Pokémon no canto superior direito. Quanto mais forte o seu Pokémon, maior o HP dele. Ele também pode ser atingido mais vezes com um HP alto. A quantidade de HP do seu Pokémon depende do tipo dele. Por exemplo, os aquáticos tendem a ter bastante HP. Além disso, as evoluções Stage 1 ou Stage 2 terão mais HP do que suas versões anteriores. Liste os ataques do seu Pokémon abaixo da imagem. Embaixo da figura do Pokémon, acrescente 2 ou 3 tipos de ataques. Ao atacar o oponente, você precisará desenvolver uma estratégia. Portanto, escolha seus ataques com sabedoria. Assim como no caso do HP. O dano que seus ataques causam é baseado no tipo do Pokémon e em seu estágio evolutivo. Os tipos diferentes também terão efeitos diferentes. Por exemplo, os Pokémon elétricos muitas vezes têm ataques nos quais se joga uma moeda. E os do tipo fogo exigem que você descarte energia para atacar. Por exemplo, ao atacar, você pode dizer, ataque rápido. Vai. Aspas. Se seu oponente não desviar antes de você dizer, vai, ele perde os contadores de dano do golpe. Às vezes, você pode recuar se um Pokémon tiver fraqueza ao tipo do outro. Outras vezes, quando seu oponente tiver fraqueza a um tipo de Pokémon, o golpe ganha um bônus de ataque.
Lembre-se de que você também pode usar poções e cartas de treinador junto com os golpes. Essas cartas contam como um turno. Coloque os contadores de dano ao lado dos ataques, diretamente à direita. Crie quantos contadores de dano o ataque tem. Sempre que atacar, veja se há condições especiais. Ao lado do ataque, estará escrito o dano que ele causa. E abaixo estará o status que ele altera. Envenenado, paralisado, ou instruções para jogar uma moeda de modo a causar mais dano dependendo do resultado dela. Do lado esquerdo estarão os atributos do ataque. Os atributos muitas vezes fazem o Pokémon defensor dormir ou continuar levando dano. Antes de começar uma batalha, sempre verifique a fraqueza e a resistência. Faça uma pequena linha para indicar o número na Pokédex. Esse número fornece um breve histórico e as características do seu Pokémon. Forneça a espécie do Pokémon abaixo da imagem. Por exemplo, Pokémon Cogumelo, Pokémon Rato, ou Pokémon Destruidor, são todas espécies válidas. Inclua também o peso e a altura abaixo da imagem para ajudar a deixar o Pokémon mais distinto. Indique a raridade e a importância da sua carta. Ao trocar e vender cartas, você pode saber se elas são raras olhando para o canto inferior direito. Haverá um círculo, que significa carta comum, um losango, que significa incomum, uma estrela, que significa rara, e uma estrela brilhante, que significa muito rara. Dê um número para a carta perto do canto inferior esquerdo. Você encontrará 2 números que indicam a raridade de uma carta. Quanto mais alto o número, melhor. Se encontrar uma carta com algo como 109 e 108 avos, ela é rara. Escreva uma descrição no final da carta. As cartas falam algo sobre o Pokémon. Por exemplo, por ser muito orgulhoso, ele odeia aceitar comida das pessoas. Seu pelo grosso o protege contra paralisia. O nome do ilustrador, a fraqueza, a resistência e o custo para recuar também devem ficar na parte de baixo da carta. Enfatize a textura. Algumas cartas são colecionáveis raras ou holofoil, brilhantes e holográficas, e costumam ter uma textura lustrosa. Caso decida imitar essa característica, use um material brilhante. Há vários tipos de cartas diferentes. Full Art. A arte ocupa toda a carta. Holofoil e Old School. As Old School são as mais antigas. Elas costumam ter estilos de arte diferentes ou o HP em vermelho. Caso não tenha certeza, verifique a parte de baixo da carta para saber qual a data de produção dela. Essas cartas não podem ser compradas nas lojas. Criando uma carta física realista. Separe uma carta de Pokémon autêntica. Ela é formada por 2 cartas coladas, uma frente e um verso. Separe-as e guarde o verso para mais tarde. Escaneie uma carta de verdade para criar um arquivo de imagem. Em seguida, abra o arquivo em um editor de imagens. De preferência um que tenha o recurso de camadas, como o PaintShop Pro, o GIMP 2 ou o Photoshop. Faça o download de um software para a criação de imagens. Há muitos programas desse tipo que permitem a você criar e editar. Alguns, como o Photoshop, precisam ser comprados, enquanto outros, como o GIMP, são gratuitos. Também há sites específicos para se criar imagens de Pokémon.
Se for usar um site, siga as instruções dadas. Obtenha todos os componentes de uma carta Pokémon de verdade e junte-os usando o programa. Pesquise por palavras-chave como cartas Pokémon ou use uma carta real como modelo. Reproduza o modelo da carta usando as ferramentas do programa de imagem. Recrie a borda. Edite a imagem do Pokémon. Escreva o texto do HP. Os ataques e outras coisas necessárias para obter um visual autêntico. Edite o texto. Ao criá-lo, é importante escolher as fontes que aparecem nas cartas oficiais. Procure por elas na internet. Mas lembre-se de que alguns sites podem exigir que você as compre. Salve seu trabalho. Escolha um nome de arquivo fácil de lembrar e um tipo de arquivo. Vá para o menu superior e clique em Exportar, para exportar a imagem para um PDF e salvá-la como JPEG ou PNG. Redimensione a imagem. Abra o arquivo PDF com um processador de texto como o Word e a redimensione para ficar do tamanho de uma carta autêntica, ou seja, 6,3 cm de largura e 8,8 cm de altura. Depois de redimensionar, lembre-se dos pixels da carta impressa para fazer o verso. Imprima a carta. Use tinta colorida de alta qualidade para obter os melhores resultados. Leve em conta também o papel a ser usado. O papel opaline branco é bem apropriado. Lembre-se da textura da carta. Corte-a para o formato preciso e cole o verso. Cuidado para não deixar as bordas serrilhadas ou tortas. Use o verso da carta guardada para ver se o tamanho está certo. Cole a nova carta ao verso de uma existente para dar rigidez a ela. Aplique uma fita transparente nas cartas para dar uma aparência brilhante a elas. Cole usando uma cola forte. Use o verso de uma carta existente com a qual você não se importe muito, como uma carta fraca da qual tenha uma cópia.